batismo, pedindo que os teus mensageiros divinos possam estar conosco neste momento de estudo do teu Evangelho e da doutrina espírita. Que tu possas estar sempre conosco, Jesus. Graças a Deus. Gente, cadê a Adriana? Adriana? Estou aqui. Olha só, aqui na minha telinha, para passar do Beabá, está escrito assim: esta reunião está sendo transmitida ao vivo. Ao permanecer nesta reunião, você concorda em ser transmitido ao Clique em vivo? concordo. Aí Concordo depois está sendo gravada. Acho que entrou uma tela em cima da outra. Eu vou botar que eu entendi. Porque foi O proprietário da conta também pode assistir. Então, está dizendo, essa reunião está sendo gravada pelo... Eu estou lendo o que é, tá certo? Sim. Então, eu estou fazendo que eu vou entender. Então, realmente está dizendo que está sendo gravada. Pelo menos é que eu estou na alfabetização. Eu entendi o que é isso. Aí você tem que ir em concordo ou entendi. Entendi, vou apertar o entendi, vou apertar. Isso. Pronto, obrigado. Então, vamos lá, gente. Vamos, que tem bastante coisa hoje. Bom, então, continuando, né, nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 16, cujo título... Primeira pergunta, vocês estão vendo a tela inteira? Está até trauma disso. Está numa forma grande. Agora não, sim. né? Está grande, né? Não, porque às vezes eu estou achando que está passando, está naquele quadradinho no canto. Mas para mim está em branco. Agora sim. Ah, sim. Agora entrou. Está no meio da tela e com letra grande. Não se pode servir a Deus e a Mamon Jesus. Está grande. Isso, não está à esquerda, não. Não está à esquerda, não. Então, esse é o título do capítulo 16, né? Como eu sempre gosto de começar nossos bate-papos, vamos dar assim uma classificação, né? Uma definição de todas as palavras, as principais que vão ser faladas aqui. Servir. O que é servir? Agir com obediência, com fidelidade. Ser subserviente de forma voluntária. Deus. O que é Deus? O primeiro interesse de Allan Kardec foi exatamente saber dos espíritos o que era Deus. E eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mamon. O que é mamon? Mamon, literalmente, significa dinheiro em hebraico. É um termo para descrever, na maioria das vezes, riqueza material ou cobiça. Lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, a expressão mamon aparece no capítulo 4, na descrição do inferno cristão, na lista da ralé de demônios da legião de vampiros, sendo Mamon um dos muitos príncipes que comandariam tais legiões, o demônio da avareza. Então, servir a Mamon seria como servir ao demônio da avareza, simbolicamente, óbvio, né, gente? E riqueza? Será que riqueza é ter muito dinheiro? Riqueza tem um conceito muito relativo. Por quê? Porque a riqueza pode ser material ou imaterial. Mas, normalmente, a gente associa sempre riqueza à posse de bens materiais. É considerado rico aquele que acumula substancialmente riqueza em relação à sociedade em que vive. Mas existe a riqueza imaterial, aquela que não pode ser medida, o conhecimento, a sabedoria, a arte, a cultura. Então, a riqueza não é instrumento de perdição, facilidade no caminho, fatalidade, perdição. Ela é elemento de progresso, prova muito arriscada, um meio de salvação. Perigos da riqueza. Supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual.
Para ilustrar esse conceito de riqueza, eu trouxe essa historinha aqui. Um dia, um pai de família rica levou seu filho para o interior com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. Passaram um dia e uma noite na casa de uma família muito pobre. Quando regressaram à casa, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem?" "Muito boa, papai." "Viste como podem ser as pessoas pobres?" perguntou o pai. "Sim." "E o que é que aprendeste?" perguntou o pai. E o menino respondeu: "Eu vi que nós temos um cão em casa, e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. O nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira." Quando o pequeno garoto estava a acabar de responder, o seu pai ficou estupefato. O filho acrescentou: "Obrigada, pai, por me mostrares quão pobres nós somos." Essa história é para a gente ver como o conceito de riqueza é relativo. Tá? Então, esse capítulo 16 do Evangelho, ele fala sobre Deus e a riqueza. Esse é o tema central. Ele nos instrui a respeito da vida material, de como compreendermos as questões materiais da vida à luz do Evangelho. Até então, a gente já viu aqui sobre a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria. Hoje nós vamos ver a desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza, desigualdade das riquezas e a verdadeira propriedade e emprego da riqueza. Tá? Então, nós iremos do item 8 até o item 13. Era 9? De 8 a 13. Desigualdade das riquezas, sempre presente na nossa sociedade, ainda com extremos, muito pobres e muito ricos. Tantos se dedicam a proporem medidas para atenuarem essa situação e ela não se resolve. Por que será, né? Vamos ver o que o Evangelho nos traz a respeito disso. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Ora, se nós somos detentores de um conhecimento, a imortalidade da alma, a gente sabe que há múltiplas existências, então não podemos avaliar conforme o prisma de uma existência única, né? A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade a cada um, daria uma parcela mínima e insuficiente. Que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente.
Mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve, ou terá na outra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. E a riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo, dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo, assim, para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Então, percebemos que a riqueza em si não é boa nem ruim, mas o que fazemos com ela é que pode gerar malefícios ou benefícios. A riqueza, quando bem utilizada, ela propulsiona 3 tipos de progresso no planeta. O progresso material, por fornecer trabalho ao povo, melhorar as condições físicas da terra, por criar bem-estar e conforto para todos. O progresso intelectual, por desenvolver artes, ciências. E o progresso espiritual, por proporcionar a seus detentores os meios suficientes para a prática do bem em grande escala. Então, gente, eu repito, o problema não é a riqueza em si. A riqueza em si, ela não é boa e nem má, mas o que a gente faz com ela é que pode gerar malefícios ou benefícios. Simplesmente porque a origem do mal reside no orgulho e no egoísmo. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Lá na questão 883 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o desejo de possuir é natural? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar as suas paixões. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Quanto mais apego, menor a compreensão do seu destino. Então, o desejo de possuir é natural, tá? Só não pode ser quando se pensa simplesmente apenas em si mesmo, em benefício próprio, né? Outro tópico que esses itens trazem é a verdadeira propriedade. E, mais uma vez, venho eu com a definição, né? O que é propriedade? Propriedade é qualidade de próprio do que é inerente a algo ou alguém, é uma característica. A porosidade, por exemplo, é uma propriedade da matéria. Mas aqui, nesse nosso estudo, a propriedade é usada com esse outro significado, algo que se possui, se tem a posse exclusiva. Bens, ele tinha muitas propriedades. De acordo com o Código Civil, no artigo 1228, a propriedade é o direito real mais completo. Confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, assim como de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Na questão 884, Kardec pergunta qual é o caráter da propriedade legítima? E os espíritos respondem: só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. E aí a gente lembra desse trecho aqui de Jesus, né, quando ele fala sobre a verdadeira propriedade. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse é Pascal, é um dos espíritos que fazem parte da codificação kardeciana. E vamos ver, ele foi, eu achei interessante, como curiosidade, né? Porque eu fico buscando o que esses espíritos fizeram enquanto aqui encarnados, né? Para depois voltarem, fazerem parte do grupo do Espírito de Verdade, né? E Pascal dizia que amar para ele era a melhor forma de crer. A razão do coração é melhor do que é muito superior à razão. Deus é, antes de tudo, o sumo bem, o alvo do amor, e ele afirma não poder crer senão num Deus que pudesse amar sinceramente. Esse era o pensamento de Pascal. A mensagem para a humanidade de sua época, para os melhores homens do século, foi uma mensagem de vasta, profunda e panorâmica espiritualidade cristã. A gente sempre lembra dele como um matemático só, né? Uma espiritualidade que brilha em todas as páginas do Evangelho, a espiritualidade do Cristo. Vamos ver o que ele nos traz. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é, então, que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo do que lá vos possais servir. Ninguém vai lhe perguntar quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. E aí eu pergunto, né? O que estamos fazendo para desenvolver a inteligência? O que fazemos para adquirir conhecimento? O que estamos fazendo para aprimorar nossas qualidades morais? Estamos realmente fazendo alguma coisa ou vivemos só correndo atrás de dinheiro? Como está a nossa bagagem? M, que se identifica como um espírito protetor, traz sua contribuição também no item 10, confirmando o que Pascal disse. Ele fala, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho.
Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas. Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isso é, com prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as preocupações que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista, recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Emmanuel, no livro da Esperança, nos traz essa mensagem. Ele começa com a mesma passagem que nós lemos, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Meus filhos, na sentença fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. E aí vem Emmanuel. Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendemos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, tornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas, com avultados juros de alegria, tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma,
que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe, ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Então, possuir, a verdadeira posse, é auxiliar. Continuando, nós vamos agora para o emprego da riqueza. Vamos ver o que os espíritos nos trazem sobre o emprego da riqueza. Esse aí é Chevreuse. Jean-Louis Anne-Madeleine Lefebvre de Chevreuse foi um cardeal francês, arcebispo de Bordeaux. Também participa muito da codificação. Ele traz o seguinte sobre o emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Isso lembra a parábola dos talentos, né? Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E ele diz: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal, alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do outro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, a beneficência é apenas um modo de empregar, né, a riqueza. Deus nos auxilia sempre, nos permite possuir, para que aprendamos também a auxiliar. O emprego da riqueza, então, que mais agrada a Deus é a caridade, né? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir, como um ministério essencialmente divino. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Essa máxima, então, vai ser confirmada nas mensagens trazidas por um espírito que se autodenomina espírito protetor e por Fenelon. Né? A caridade não é somente, já falei isso, né? Não é somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Eu adorei essa frase, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados.
ou seja, é a nossa moeda, né? Esse é Fenelon, bastante conhecido, né? Também fui buscar algumas informações sobre ele, que eu acho interessante. Também conhecido como Cisne de Cambrai, foi um teólogo católico, poeta e escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o status quo da Igreja e do Estado dessa época. Pertenceu à Academia Francesa de Letras. Fenelon é um dos espíritos da codificação espírita, pertencente à equipe do Espírito da Verdade. Aparece nos livros básicos da doutrina espírita em vários momentos. E ele vem dizer: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos poderdes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Por acúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que dependeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres, foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, que desprezastes o vosso espírito, que viverá para sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Ou seja, ele está falando, o Senhor é o dinheiro, né, a riqueza material. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza, como já li antes, né? Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que comem, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descentar-se nessa fonte benfazeja. Já nessa existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos:
bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Então, gente, a gente podia resumir tudo isso que foi falado aqui da seguinte forma. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Por isso a gente lê sempre que a prova da riqueza é mais difícil, né? Porque ela seduz, ela estimula o egoísmo e o orgulho tão arraigados ainda dentro de nós, né? O desejo de possuir é natural. O que não devemos fazer é transformá-lo no único objetivo da vida, esquecendo que a finalidade da existência é o aprimoramento moral. A verdadeira propriedade é o que podemos levar para o plano espiritual. Temos o livre-arbítrio, o qual será de fato livre quando tivermos o conhecimento, a inteligência e o aprimoramento moral para sabermos escolher. Como nos disse lá Pascal naquela instrução dele, né? Essas são as verdadeiras riquezas, né? Esses são os verdadeiros bens que a gente pode conquistar e realmente possuir, que serão nossos, serão levados daqui, né? Os bens da terra pertencem a Deus. O homem não é dono dos bens, dos recursos materiais que conquistou, nem do seu corpo. É apenas usuário que tem que prestar contas a Deus. Propriedade legítima é aquela conquistada com trabalho, desde que não resulte em prejuízo para ninguém. Beneficência e prevenção da miséria são formas de utilização da fortuna, mas o emprego que mais apraz a Deus é a caridade. Lembremos-nos do que disse Jesus: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Vamos lembrar que pessoas como Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, não tinham bens materiais. A maior fortuna deles era o amor ao próximo, a benevolência, a compaixão. Essas são as riquezas que precisamos conquistar. O que estamos fazendo de tudo que recebemos diariamente da providência divina? Tudo o que? Nossa saúde, o ar que a gente respira, as matas, o céu, o mar, a água. Quantas coisas a gente recebe? O que nós estamos fazendo de tudo isso que a gente recebe? E eu termino essa reflexão de hoje com essa mensagem trazida pela redação do Momento Espírita, com base nesse capítulo, né, que foi trazida pela FEB, 10/10/2008. A vida na Terra é eminentemente transitória. Por longa que pareça determinada existência, seu término é uma certeza. O plano espiritual é o ponto de partida e de chegada de todas as almas que renascem na Terra. Elas aqui aportam, trazendo projetos de trabalho e de crescimento pessoal. A experiência terrena é como um estágio de aprendizado. A morada natural dos espíritos é no plano espiritual. A ampla maioria dos homens não consegue assimilar essa verdade e os seus inevitáveis desdobramentos. Muitos deles vivem na Terra como se nela se centrassem todas as suas aspirações. Procuram riquezas, poder e projeção social, mesmo às custas de atos vergonhosos.
agem como se apenas eles e suas famílias fossem importantes. Nessa ótica, não titubeiam em semear a miséria e a desgraça nas vidas dos outros. Enquanto cuidam de seus interesses imediatos, cobrem-se de crimes, desenvolvem numerosos vícios. Mesmo quem não chega desculpa, me perdi. Mesmo quem não chega a extremos, raramente reflete a respeito da razão de sua existência. A certeza da morte deveria funcionar como um antídoto para as ilusões mundanas. A transitoriedade da experiência terrestre faz com que ela se assemelhe à preparação para uma grande viagem. Quando alguém vai a um país distante, cuida de levar na bagagem objetos lá úteis. De nada adianta gastar tempo e esforço para amealhar coisas que não poderão atravessar a fronteira. Quem assim age corre o risco de chegar sem nada ao seu destino, na qualidade de um autêntico mendigo. Sem dúvida, é necessário cuidar dos interesses terrenos. Não há problema algum no desfrute dos bens materiais, e muito menos no trabalho que propicia o seu alcance. O erro reside em centrar nas coisas mundanas toda a atenção, em detrimento dos próprios interesses eternos. Fortuna, beleza, poder, nada disso atravessa os portais da eternidade. É insano comprometer a própria dignidade espiritual com conquistas transitórias. Sempre chegará o momento de resgatar os equívocos cometidos e de reparar os estragos causados na vida dos semelhantes. Embora o dinheiro e a importância fiquem para trás, os atos indignos praticados na sua busca são levados na consciência. Ocorre que também os gestos nobres integram o patrimônio do espírito em sua jornada de retorno ao lar. Na verdade, o homem só possui efetivamente o que pode levar deste mundo. Tudo o que será constrangido a deixar constitui apenas uma posse transitória. Assim, nada do que é de uso do corpo é permanente e real. Já os dons da alma são eternos. Uma vez conquistados, jamais são perdidos. Convém, pois, tratar de desenvolver a inteligência e as qualidades morais reveladas mediante uma vida digna. Elas são o único tesouro que pode ser levado na viagem de regresso ao verdadeiro lar. E aí eu deixo a pergunta, né? O que para cada um de vocês é a maior riqueza, o maior bem? E quando nós chegarmos lá na verdadeira pátria, vai ser exatamente essa pergunta que será feita. O que trazes contigo? Vamos pensar a respeito, né? É isso. A lição sabemos de cor, só nos Só nos resta resta aprender. aprender. Silêncio. De novo, gente. A Jane está aí, né, gente? Boa noite, Jane. Está fechado seu microfone, né? O meu está aberto. Queria só dar boa noite para a Jane. Pronto. Boa noite, Rosane. Já tinha falado com os outros, eu acho, né? E quando cheguei, eu só fiz assim para não atrapalhar. Ela deu um tchauzinho para não atrapalhar. Ainda não tinha começado, mas já estava sendo gravado. Sim. Aí Doroti, não finge que está dormindo, não. Pode falar. Doroti é sonsa. Não. É muita coisa para pensar, né? E como? Pensar e como? Aí a gente fica em silêncio, aí um acolhe o outro, cada um está pensando lá no que está precisando, mas também estava pensando no que eu preciso, né? Está vendo o que eu preciso, o outro também precisa, e a gente fica assim, em silêncio.
É bom esses encontros, sim, porque fortalece a gente, vai nos dando energia, a gente é acolhido um pelo outro. Aí a gente vai vendo nessas fortunas como é que foi a minha mordomia com os bens de Deus, né? Até agora, o que era mordomia? O que a gente entende de mordomia quando a gente sente na alma? Eu Não acho estou que triste, não. Eu não estou triste, não. Eu estou aqui pensando, não é nem ruminar, não. Isso aí já é outra forma. A gente está analisando. Aí esses encontros presencial na casa espírita ou no culto da casa da gente, a gente vai ficando na frente de nós mesmos. O que eu fiz até agora? Tudo bem. Mas vamos fazer uma aplicação melhor? Aí esses auxílios dessas mensagens, das interpretações de um do outro, aí a gente vai dizendo qual está sendo a nossa dificuldade, ou como é que a gente já está acertando o passo. Quanta coisa boa. Quanta coisa é o que a Glória falou, né? A lição a gente já sabe de qual até a letra da música. E se a gente conseguisse realmente viver o amai-vos uns aos outros, nossa, quanta coisa já teria sumido do planeta, de coisas ruins que eu estou falando, e como o homem estaria num outro patamar, né? O ser humano. Eu acho que antes do amar-vos uns aos outros, que eu acho que é a mensagem de Jesus, amar né? a si mesmo. A gente deveria amar a si mesmo. E de que forma? Olha só, uma coisa que me chamou a atenção nessa mensagem do Livro da Esperança de Emmanuel é que cada vez que ele fala de alguma coisa que você pode fazer e portanto, adquirir, né, riqueza, ele fala sempre daqueles que fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Ou seja, ele termina cada frase falando isso, ou seja, o outro, a gente tem que agradecer ao outro a oportunidade de você ajudar, tem que agradecer ao outro a oportunidade. Eu achei isso muito interessante. Depois, se vocês tiverem como, procura ler nas sendas do quê? Nas sendas do mundo. É muito interessante, porque não é para você agradecer a Deus ou sei lá o quê, você tem que agradecer ao próximo, aquele que te deu a oportunidade de você ensinar, aquele que te deu a oportunidade de você aprender, aquele que te deu a oportunidade de você ajudar, seja lá de que forma for. Eu achei muito interessante esse tipo de término, entendeu? Da frase. Quer dizer, não é a gente está sendo a gente não pensa nisso, né? Porque tanto é que no final de uma das mensagens dos Espíritos, eles falam: possuir é auxiliar. Então, se você tem aquela pessoa que está te propiciando a oportunidade de auxiliá-la, seja lá de que forma for, você está possuindo, quer dizer, o bem é para você, porque você está sendo útil, você está ajudando o outro. E a gente tem essa dificuldade de ver isso, né? Parece que quando a gente ajuda o outro, a gente está fazendo um enorme favor só ao outro. Entendeu? É uma coisa assim, a gente não olha muito para fora, para isso. E outra coisa, né? A gente sempre, apesar de a gente bater sempre na mesma tecla da imortalidade, blá, 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 a gente sempre pensa no aqui e agora. É claro que é importante, ele fala isso toda hora, a gente está encarnado, a gente vive no plano material, a gente tem que comer, tem que cuidar do próprio corpo, afinal de contas também foi emprestado. Enfim, mas tudo como ele diz ali, não é que seja ruim. Possuir é uma coisa natural, a riqueza não é boa nem ruim. Agora, o que você vai fazer disso? Você é saudável, vai fazer o que com o seu corpo? Né? Você tem uma grande fortuna, você vai fazer o que com isso? Vai só usar do seu prazer para as suas alegrias e ignora os outros, não ajuda em nada? Quer dizer, é complicado, né? A gente ainda vive muito focado nessa coisa de que ajudar o outro é como se fosse uma coisa só para o outro, quando, na verdade, é principalmente para nós. E não foi Emmanuel mesmo, se eu não me engano, que disse ao Chico, porque a frase é do Chico, que eu até falei isso no outro estudo, o dinheiro é neutro.
a riqueza é neutra, né? Não Vai é bom, tudo nem depender bonito. do uso que a gente faz. A Exatamente. neutralidade. Agora, uma coisa que foi tratada aí, que eu devo confessar, que eu ainda tenho, como é que eu vou dizer? Eu ainda não consigo introjetar a ideia da nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Eu sei que não tem mais tempo, você falou sobre isso aí hoje, né, numa das leituras. Sim. Não tem a ver com riqueza, mas tem a ver com o que a gente vai prestar contas quando lá chegar. Eu acho isso uma coisa, eu acho que, eu não sei, esse mundo é tão denso, esse que a gente vive é tão denso, é tão corpóreo, é denso demais, que eu devo confessar que eu tenho dificuldade em assimilar, em projetar que esse lugar aqui não é o meu verdadeiro lugar. Eu sei que não é, mas não consigo. Não sei se está dando para entender. Sim, introjetar a verdadeira. Mas é o que eu falei, Tereza, que a gente não consegue viver, mesmo que a gente tenha esse conhecimento, a gente não consegue viver como um espírito imortal. A gente está encarnado e aí a gente fica focado só como se essa fosse a verdadeira existência e não a do plano espiritual. E tem a ver com riqueza, sim. É o que ele falou. A questão é que toda vez que a gente fala em riqueza, a gente pensa em bens materiais. E o que ele traz aqui é justamente o oposto. A riqueza, a verdadeira propriedade não são bens materiais. Isso aí são instrumentos, são coisas que Deus nos dá para usufruir, para que a gente justamente adquira a verdadeira riqueza, que é o quê? A inteligência, o conhecimento, a elevação moral. Né? Mas essa sua dificuldade, eu creio que seja da maioria de todos nós, embora a gente saiba que é o verdadeiro... o espírito que é o verdadeiro, que não morre, e não sei o quê. Mas a gente não consegue viver pensando nisso. E que a gente tem que fazer o bem aqui, mas e vai valer sempre a intenção e tal, usar bem os talentos, usar toda a inteligência possível. A gente sabe disso tudo, mas é só essa questão mesmo que eu falei. A verdadeira vida, a verdadeira pátria, minha verdadeira vida é a outra, não é essa. Enfim, a gente sabe, a gente estuda, né, tudo isso, mas isso é uma coisa que eu ainda não... Bom, acho que não sou só eu. Que todos nós, porque a gente ainda está, evolutivamente, nós estamos muito mais perto da materialidade ainda do que da espiritualidade. Por isso que a gente tem essa dificuldade. Entendeu? Por isso que esses poucos aqui que eu citei, Chico Xavier, Madre Teresa, você vê, a maioria deles não tem bem material. Entendeu? Tem muito pouco, tem para sobreviver só. Entendeu? Eles são ícones, não é comum mesmo, né? Exatamente, mas eles são ricos, eles têm a verdadeira riqueza, que é o quê? O amor ao próximo. Certeza. Né? Eles se doaram totalmente ao próximo. Eu de uma forma tão natural, né? Sim. Pode falar, Jane. Não, eu sempre brinco que a gente devia usar uma pulseirinha que não saísse. Sou espírito imortal em trânsito pela Terra. Toda vez que a gente fosse olhar, botar na geladeira, botar na pulseirinha, tatuar, para a gente, todo aquele que a gente olhasse, a gente visse isso, para a gente não esquecer. Porque eu acho que o problema está todo aí, a gente esquece muito disso. Muito. Botar como imã na geladeira, fazer um imã, botar na geladeira, escrever no espelho. Bota no celular, né? Bota naquele livrinho de cabeceira, no espelho. Vamos botar. Espelho do banheiro. No espelho do banheiro. Mas, Adriano, pulseirinha dá certo também. Aquela pulseira de escrava, que não sai. Adriano, você sabe o que eu gostei do estudo de hoje mesmo, assim, em matéria de riqueza? A historinha do menino. O menino e o pai. Maravilha. Que coisa maravilhosa. Para dar uma dimensão do que é riqueza, né? Exatamente. Quer dizer, o menino teve uma visão, aliás, como a maioria das crianças, né? Teve uma visão
muito mais espontânea e natural da verdadeira riqueza do que o pai querendo mostrar as coisas materiais que eles tinham, né? E o menino vai... O que era pobreza, né? O que era pobreza, o que era riqueza. O menino viu, né? Criança entende essas coisas, né? Mas ele se sentiu mais feliz lá, né? Sim. Com mais liberdade, mais natureza, menos cobrança, com certeza. Você tem piscina, ele tem um riacho. O nosso quintal vai até o portão, ele tem a floresta inteira. É imensidão, é a floresta. Eu achei lindo também. A gente tem lâmpada, eles têm as estrelas, a lua. Quer dizer... Olha que coisa maravilhosa, é a coisa mais linda, que, né? Uma definição assim, fantástica, para a gente entender, né? Sim. Melhor. Mas o menino só viu as estrelas porque lá não tinha lâmpada com facilidade, né? Senão, que a gente tem também a estrela aqui, tudo, a gente admira, mas não é sempre, né? Só se lembrar. A gente vai, eu vou lá admirar o céu hoje, vou ver as aquilo ali foi uma historinha, né? Onde ele definiu o que era a riqueza para ele, né? Como é que ele via a riqueza, né? Nós temos isso, eles têm muito mais que a gente, né? Uma coisa que está lá, né? É só a gente... É a história do... né? A lição sabemos de qual, só nos resta aprender. A gente tem que prestar muita atenção, a gente, né? Tem que estar muito atento a tudo isso. Ou seja, a criança viu tudo que a providência divina dava. Como aquela família era rica, né? Com certeza, com certeza. E a gente vê o quê? Posso te atrapalhar? Sou eu, Dorotinha. Além disso, é igual ao nosso corpo físico. A gente tem os sentidos e a gente só dá valor quando a gente perde um deles ou tem dificuldade. Por exemplo, quebrou... Eu estou falando isso porque minha filha quebrou o pé ontem. Então, você passa a dar valor à dificuldade daqueles que usam muleta, que têm aquela dificuldade e conseguem sobreviver, e você, às vezes, reclama de uma dor de dente, de uma coisa... E quando você tem muita coisa para agradecer, como é a questão da natureza, muita gente aqui reclama que de manhã cedo a gente tem um casal de papagaio no telhado e as maritacas aqui gritando. Eu adoro, eu acho lindo, mas tem aqueles que reclamam. Então, quer dizer, a gente tem muita coisa para agradecer, mas a gente não valoriza. E, às vezes, a criança, na pureza dela, consegue enxergar essa grandeza que a gente, às vezes, lhe dispensa. A gente, no corre-corre do dia a dia, a gente deixa para lá e nem agradece. A pureza dele, né? A singeleza dele, da criança, né? Eu achei fantástica, porque eu acho que ilustrou bem a riqueza, o que é a riqueza. Sim. A riqueza de Deus. E outra coisa que a Adriana falou, uma hora aí que você falou aí de agradecer, né? Quando você doa, agradecer àquele que você pode fazer a caridade. Te deu a oportunidade, te deu a oportunidade. Me lembrou uma frase do Chico, eu não sei as palavras corretamente, mas que ele agradece as dificuldades que apareceram na vida dele, porque permitiram que ele não se acomodasse e que ele saísse, né, da zona de conforto dele, que ele buscasse outros caminhos, porque são nessas horas de dificuldade é que a gente cresce espiritualmente, né, que a gente evolui. Então, é a crise. E ele agradecia essas oportunidades de dificuldade. Sim. Mas quão pouco a gente faz isso. Qualquer coisinha, a gente reclama. A gente reclama. Eu estava pensando exatamente a gente não vê, você mesma, Dorô, citou, pelo amor de Deus, vou só fazer uma citação, o pé quebrado. Mas vamos dizer assim, se fosse eu que quebrasse o pé, uma hipótese,
Será que eu veria nisso uma oportunidade de crescimento? A gente vê nas nossas dores, nos nossos problemas, uma oportunidade de crescimento? Eu acho Às vezes a que gente Não, mas é isso que eu falei. Uma vez eu tive um problema no ombro e eu tive que mobilizar o braço. Ali, eu percebi o quanto eu não valorizava o meu corpo físico perfeito, porque a dificuldade até de ir no banheiro sozinha, porque era exatamente o braço que eu utilizo. Então, você utilizar o braço que não é o seu, eu não sei a palavra certa, mas não é Diretor, você acaba. Aí você presta atenção o quanto você tem e você não agradece. E a gente, é o que vocês falaram, é mais fácil a gente reclamar do que a gente agradecer, né? Qualquer dificuldade a gente já reclama. Não. Esse é um ponto. Agora, aquele outro ponto da gente agradecer a Deus pela oportunidade de ter aparecido uma pessoa que nos proporcionou que a gente ensinasse a ela algo, que a gente apontasse um caminho a ela de algo que deu certo, isso já é uma coisa que, acredito eu, seja, não digo fácil, mas seja até mais fácil mesmo de fazer. Se a gente entender bem o sentido disso, é mais comum, porque realmente, tirando a gente fora, quantas coisas a gente, cada um de nós, evidentemente, já fez, já apontou um caminho, já deu um conselho, ou já ensinou matemática ou português para alguém, isso falando assim de uma maneira bem objetiva. Foi ou não foi uma oportunidade boa que a gente prestou, utilizou um talento nosso para dar ao outro, não é? E isso eu acho mais fácil da gente agradecer esta oportunidade de ter feito. Mas, às vezes, é uma coisa tão comum que nós mesmos não valorizamos a ponto de agradecer, entendeu? A gente faz aquilo de uma forma tão espontânea, tão... Entendeu? A gente, não é? A gente, poxa, não tem feito nada para ninguém. Às vezes até tem, né? Às vezes você faz... Não pode. E nem tem noção, né? Às vezes até uma bobagem. Teve uma época que eu botava muitas mensagens assim de otimismo, né? E aí eu passei uns 2, 3 dias sem botar, e veio uma pessoa que eu nem sabia que ficava olhando minha mensagem e falou: por que você parou? Poxa, normalmente aquelas mensagens suas me davam um ânimo de manhã. Aí eu fiquei assim, tão assim, entendeu? Eu falei, nossa senhora, nem sabia que isso... principalmente a pessoa que foi, entendeu? Eu falei, caramba, nem sabia que você lia. Não só leio, como me dá um ânimo danado. Eu já acordo, vou lá procurar para ver o que você botou. Quer dizer, coisinhas assim, entendeu? Não sei, às vezes até um bom dia, né? A pessoa está triste e aí melhora, quer dizer, você está ajudando. exatamente. Então, eu acho que essas coisas, a gente, como a Jane falou, como a gente faz automaticamente, a gente não para, poxa, muito obrigada por isso. Aliás, eu até tenho esse hábito, mas é recente. A gente abre o olho e já devia agradecer, né? Abrir o olho, vou levantar, vou trabalhar. Tem até uma historinha aí que também anda pela internet, que é assim: não reclama que tem louça suja para lavar, é sinal de que você comeu, você teve comida para comer. Né? Não reclama que você está acordando cedo para ir trabalhar, é sinal de que você tem emprego. Ou seja, passar a agradecer essas coisas, sim, entendeu? E a questão da caridade, de ajudar o próximo, a gente tem também um hábito de achar que isso só é feito ou na instituição espírita, ou então uma coisa assim grande, eu vou construir um orfanato, eu vou abrir uma casa de cachorros abandonados. Não, tem ali a coisinha pequena do dia a dia que a gente pode fazer e muitas das vezes faz, entendeu? E nem percebe. Como essas Um que eu simples bom dia salva a vida. Exatamente. Entendeu? Um sorriso. Entendeu? A pessoa entra para pedir alguma coisa no metrô, não acha? Ela dá um sorriso, não tem dinheiro, então olha para a pessoa, né? Porque tem Eu gente dizia que... muito isso no RH
do pessoal de ônibus que eu trabalhava. A Quem tá própria falando, né? oração, né? Cleide. A Cleide está sem imagem, Cleide. Desculpa. A própria oração, quando a gente não pode ajudar materialmente, só a oração já é, né, Sim. uma grande caridade. Sim. E Com que a gente certeza. pode fazer a todo momento, não precisa de horário determinado, a gente pode estar sempre fazendo, né? Isso. Com certeza. Certeza. Não As sabe o que oportunidades fazer, ora. aparecem. Hã? Às vezes a gente não percebe, né? Mas as oportunidades sempre aparecem. Sim. Nem sempre a gente aproveita porque não percebe aquilo ali como oportunidade, né? Eu Ah, acho que hoje todo não. dia. Verdade. Eu acho que Estou todo cansada. dia. Eu acho que todo dia a gente tem a oportunidade de servir, de aprender. É só a gente ter a sensibilidade de perceber, né? É porque a gente anda sempre, sabe, né, nessa agitação, Correndo, Glória, coisa, sempre correndo. sempre correndo. A gente todo dia tem a oportunidade de aprender, de servir, sabe, de aprender alguma coisa, de melhorar. Todo dia a gente tem. Sabe? É uma coisa, eu já falei isso uma vez, é uma coisa que eu peço a Deus nas minhas orações, é que quando eu durmo, que eu tenha a sensibilidade de perceber que eu posso aprender mais alguma coisa, que eu posso ajudar alguém. Eu peço sempre sensibilidade, porque a gente passa batido, entendeu? Passa batido mesmo. Essa coisa do ajudar o outro, né? A gente, às vezes, é como a Adriana estava falando, como todos estão comentando, às vezes a gente faz coisas tão pequenas que a gente acha que não é nada. E para o E aí a outro gente é volta ao grande ponto. coisa. A gente não percebe, porque fazer isso é a nossa proposta reencarnatória. Nós estamos aqui Sim, para isso, para fazer sim. tudo que a gente puder, o máximo, né? E a gente não se lembra disso. Exatamente isso. Não. É uma coisa, né? Mas a gente está aprendendo, nós estamos nos esforçando, estamos não? A gente já está aqui, tá. a gente já está aqui, já está escutando isso tudo. Né? É como eu disse, né? Quando o estudo terminou. A lição nós já sabemos, o negócio é aprender. Sabe? Nós já sabemos. E Tudo que a gente tem que aplicar. fazer. É aplicar. Isso que eu ia falar, e colocar em prática, né? Porque não adianta aprender e continuar deixando de lado. Eu acho que a gente nunca sabe como é que a diz gente isso, bota né? em prática quando a gente faz essa reflexão, quando a gente entende, quando a gente compreende, porque ninguém faz nada sem compreender. Eu particularmente acho sim, assim. não, Entendeu? com certeza. Não faz, não faz. Agora, você precisa refletir sobre tudo isso, trabalhar isso, sabe? Introjetar tudo isso, porque aí quando você começa a refletir, que você começa a compreender mesmo, e você compreende, você aceita. E aceitando, você não fica difícil para você ir mudando, ir modificando. Não estou te dizendo que a gente vai fazer isso, né, do dia para a noite. Fica mais leve, né? A gente vai mudando. A gente vai mudando, vai se transformando. Treino. Assim. É treino. É treino. Se eu Pirassununga nas aulas, Alberto, Doroti deve Não, eu ia dizer isso agora. Os meninos ficam quietinhos. Não, mas o Alberto assistiu a aula comigo do seu Pirassununga, onde ele dizia para a gente treinar, quer queira, quer não queira, todo dia, não é, Alberto? O Alberto está calado, mas o Alberto deve lembrar que o seu Pirassununga eu caí, nas meninas, aulas eu estou dizia, Eu lembro. dizia Não, muito para Zane, nós você tá aí. treinarmos. Eu estou aqui? Tá. Eu estou aqui, ótimo. Mas eu não estava... Eu caiu, não, você tá aí. Fala, Alberto. Eu estou aí? Já me achei, pronto. Vai, Alberto, fala. Não, os meninos... Por isso depois falam que mulher fala muito. Tem, Mas sabe, o seu Pirassununga falava, Pois Alberto. Não. O Alberto já falou. A falta de ir à cabana, a mim faz falta. Porque é uma forma de você obrigatoriamente estar próximo, né? E a gente acaba que essas palestras de
de sábado são uma maravilha, porque você está sempre aprendendo, revivendo, ouvindo mais uma vez, e você não está fazendo sempre, e aí, às vezes, aquilo vai exatamente determinados momentos para você, né? Para você poder, em algum momento, começar a fazer o que você pode, né? Que às vezes a gente não faz tudo que pode. É verdade. É verdade. Às vezes não dá mesmo para fazer, mas às vezes a gente não faz porque a gente se acomoda, né? Depois eu vou, né? Depois eu faço. Depois eu faço. A gente tem que estar atento, né? Tem que estar com as anteninhas sempre ligadas. Levanta, vai. É pensar bem na bagagem. Que bagagem que a gente vai levar. Agora, tem um item muito importante no estudo de hoje, que eu considero também, é que os espíritos são bem categóricos ao dizerem que a desigualdade das riquezas, isso nunca vai acabar, vai ser sempre assim. Não tem como dividir riqueza para cada um dos habitantes da Terra. Porque é justo, e porque se dividir riqueza, um pouquinho para cada um, não vai durar nada. Não vai dar certo. Mas o ideal é que todos tenham pelo menos o mínimo, né? Exatamente. O ideal é que todos tenham pelo menos o mínimo. Aí cabe a missão das grandes fortunas, como o Fenelon fala. Entendeu? Quer dizer, ele diz que a igualdade você não vai ter nunca. Primeiro, porque a gente não tem nível evolutivo para isso. Não é. E não administra igual também. A parábola dos talentos foi... exatamente. Cada um tem que fazer em cima daquilo que tem. Tem um que gasta tudo, tem outro que guarda tudo, tem outro que faz multiplicar. Sim. Sempre será diferente. Porque depende de cada um, livre-arbítrio. E está intimamente ligado ao emprego da riqueza. Sim, exatamente. Intimamente ligada a isso. Enquanto depende das características de cada um de nós. Por isso e não é nem emprego da riqueza só, Dorothy. Quem está na miséria, às vezes, mas tem uma oportunidade e não aproveita. Se acomoda naquela situação, entendeu? Porque tem gente que vivia em comunidade e chega a lugares que nunca nem pensava em chegar. O dono do Lamole deixou o Lamole, quando ele desencarnou, para um empregado, garçom. E ele mantém até hoje. Agora deve ter outro sócio, né? Mas foi o que o Alberto falou, das condições mínimas. Se todos tivessem o objetivo de que cada irmão de caminhada tivesse as condições mínimas para viver bem, a gente teria uma outra situação no planeta. Mas o nosso planeta, os nossos habitantes terráqueos, merecemos isso? Aí a gente vai para a questão também reencarnatória, porque cada um tem uma reencarnação de acordo com o seu passado, né? Com aquilo que precisa passar. E o que a próxima virá de acordo com o que está fazendo atualmente. Exatamente. Mas não é uma coisa engessada. Mesmo você tendo que passar, se você tiver força de vontade, você muda o seu destino. A cada momento nós estamos mudando o nosso destino. Com certeza, a cada minuto. Mas... Então, tem gente que não quer. Na Terra também não dá para ser assim, não pode. Os espíritos são claros nisso, eu acho um ponto interessante, porque nós não estamos prontos para essa divisão equânime. Não, cada um tem uma característica própria, cada um veio com um tipo de temperamento, personalidade. Claro, podemos mudar, sim, mas
Nem todo mundo muda. O principal é que cada um vem com um nível evolutivo completamente diferente. Exatamente. É muito heterogêneo o planeta. E convivendo ali, né? Às vezes, Exatamente. dentro da mesma família. Agora cabe àquele que... É como tem desses espíritos aqui que fala, por mais que você tenha conquistado a riqueza com seu trabalho, não sei o que, isso aí vai por água abaixo se você não fizer bom uso dela. Sim. Né? Quer dizer, você teve a oportunidade, você cresceu, você adquiriu bens materiais. Agora, o que você vai fazer com isso? O que você está fazendo com isso? Como que você... Você é um empresário de sucesso, ficou rico, riquíssimo. Os seus funcionários, né? Que como é que você ajudaram a trata? você. Como é que você trata os seus funcionários? Qual a oportunidade que você dá, né? Exatamente. É isso. É muito pessoal tanto mesmo. Que ele fala, tanto que não me lembro se é Cheveruz ou Fenelon, fala o tempo todo nisso, que a esmola, como a gente entende, ela é válida, porque você tem que tirar, a pessoa com fome não vai querer fazer nada, ela quer comer, não vai nem querer te ouvir. Você tem que tirar a pessoa daquela situação, mas você também tem que dar a oportunidade dela crescer por ela mesma. Tem que promover, né, aquela pessoa. Exatamente. Assistência. Né? Tem que promover. Não a pessoa ficar acomodada aquilo ali, ficar recebendo aquilo ali, enfim. Mas tanto é fácil você dar sua comida, muito mais fácil do que se preocupar em promover a pessoa, quanto é mais fácil só receber também, sem se esforçar para melhorar, viver só com aquilo, se adaptar, entendeu? Sim. É aquela história do peixe, né? Não é só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Exatamente. Mas ensinar a pescar leva tempo, dá trabalho, tem que ter paciência, pensa. Dos dois lados. E o outro tem que também estar disposto. Né? Olha, sobre isso eu vou contar uma historinha rápida, pessoal. Não costumo fazer isso, mas vou contar. É tipo há uns 7, 8 anos atrás, foi logo depois que eu vim morar aqui na Afonso Pena, havia já em frente, num prédio em frente ao meu, um rapaz que ficava ali sempre pedindo. Um dia eu cheguei até ele e perguntei, vem cá, você não consegue trabalho? Você sabe fazer alguma coisa, assim, algum tipo de coisa, de profissão ou de coisa? Eu sei, eu posso ser pedreiro, eu sei consertar fechadura, eu sei consertar não sei o quê, eu sei consertar... Eu falei, ótimo, excelente. Fui na papelaria, comprei cartolina, comprei pilô, aqueles pincéis atômicos, né, chamado pilô, coloquei, faço isso, faço aquilo outro, preciso de uma chance, de um emprego. Levei com durex para prender nas grades do prédio que ele ficava. Isso eu fiz de manhã ainda. Não deu 2 horas, quando eu voltei lá, ele não estava mais e nunca mais apareceu. Ou arranjou emprego, ou então não queria saber daquilo, né? Eu fui lá tentar ajudar, né? Nesse sentido aí. Não é dar o dinheiro. Ensinar a pescar. Botar todos os talentos que ele me disse ter. Botei lá. Ele nunca mais apareceu. É porque a gente estava falando que é acomodação. Ele não queria, ele queria era ficar ali, né? Enfim. É complicado, mas aí eu acho que a atitude do outro não cabe a nós julgarmos, entendeu? Você a gente faz. Eu falei assim, mas, bom, eu entendi seu exemplo, entendeu? É. Eu entendi seu exemplo, mas, por exemplo, que tem gente que fala, eu não dou nada porque... Eu vejo que eu ando de metrô todo dia, realmente tem uns que há 5 anos a pessoa entra e fala a mesma coisa, entendeu? Mas em algum lugar desses aí que eu li também, que eu não sei mais aonde, fala isso. O que a pessoa vai fazer com a sua ajuda é um problema dela. Você está ali para ajudar. Entendeu? Você está ali para ajudar. Então não fica julgando, não vou dar porque vai beber, porque vai ingerir droga, porque vai não sei o quê, porque não quer nada com a vida. Não. Você ajuda. Está com fome? Vamos ali que eu vou comprar um sanduíche. Não quero. Então tá. Posso obrigar você a querer.
Mas não você parar de ajudar, entendeu? Porque aí você parte do princípio que Ah, ninguém não, presta, não, que está não. todo mundo ali. Enfim, Não. então Um realmente. ou outro não pode servir de exemplo para você parar de fazer a coisa. Não pode. A gente vai persistir. Ainda mais, eu não sou cabeça dura a esse ponto. Eu não Não, vou mas eu escuto desistir muita gente, às fácil. vezes eu ajudo. Hoje mesmo fiquei morrendo de pena, um rapaz, coitado, desses que entra no metrô tocando o instrumento, roubaram o instrumento do cara lá no arpoador. E aí ele falou, acabou, era o meu ganha-pão, entendeu? Eu tenho uma família, eu tenho não sei o quê, começou a falar, eu dei dinheiro, o cara que estava do lado deu o lanche dele, um monte de gente começou a ajudar, porque era um rapaz que entrava realmente no metrô tocando o violão dele, entendeu? Mas teve gente que, quando ele saiu, falou: Ah, eu conheço esse tipo de gente, agora vai ficar todo dia aqui, daqui a pouco está ganhando mais que eu. Mas que eu falei: o que você tem a ver com isso? É mesmo. Entendeu? Então, Porque se você duvida, não dá. entendeu? Não dá que Pronto, fica calado, não fica humilhando a pessoa, porque eu não sei por quê, entendeu? Pode ser mentira? Pode, mas eu me senti bem dando, então acabou. Se ele vai usar aquele dinheiro para outra coisa, se é mentira, se ninguém roubou, aí já é problema dele, não é meu. Você proporcionou a você uma alegria, pronto. Se ele não... Exatamente. Se ele aproveitou ou não, não sei, entendeu? Aí já é ele com o lá de cima, que não é nem- comigo. É que A nem gente- o trabalho com população de rua. Tem muita gente que questiona, que diz que os grupos, sejam católicos, evangélicos, espíritas, que auxiliam, né, quem está na rua, está ajudando a eles a continuarem na rua. Há quem pense assim. Então, quer dizer, é difícil. Cada um tem o seu É pensamento. continuar. Quem é cristão vai continuar tendo a mesma conduta. Eu penso assim. Não vai ser por causa de um ou outro acontecimento que você vai se recolher. Então, cadê? É cristão ou não é cristão? Não. Pessoal, eu vou ter que sair da reunião. querida. Vou agradecer a não pode vocês. não. Beijinho, Cleide. Desejar uma boa... Vai levar Uma um boa Beijo, noite. Cleide. Uma boa Obrigada, semana, obrigada, uma Adriana. boa Obrigada. semana. Boa Boa semana. noite, pessoal. Boa Tá Obrigada. semana. morrendo de frio? Está morrendo de frio? Por isso que vai Agora bater em não, retirada? está tudo quentinho. É porque foi o nosso calor humano que te esquentou. Com Ah, certeza, que com bom. certeza. É Boa verdade. Viu noite, só? gente. Boa noite, noite. querida. Tchau, Boa noite. semana. Beijo. Mas é isso. E Cadê muita a Elô, gente... hein? Elô não estava A aí. Elô avisou Não. que não ia poder assistir. Ela botou um É. recadinho lá no grupo. Porque ela falou para mim ontem que ela assistiria. Aí eu pensei que eu não tivesse visto. Não, ela botou que surgiu um imprevisto e ela não poderia participar. Ah, foi. Eu não olhei, não. Tem, Adriana, um recadinho aí nesse estudo que alguns empresários, alguns ricos, famosos ou não famosos, deviam ter ouvido, aquele que fala do dinheiro conseguido com falcatrua, aí deixa a herança, até que ponto essa herança realmente ela é digna ou legítima, né? Não tem aí? Você leu sobre isso. Sim, que não adianta nada. Se É, Deus achar que nenhum deles merece. E é o que a gente mais vê, né? Quando tem é, muita confusão, você vê, às vezes tem uns milionários aí que morrem, nossa senhora, depois a família, um torra tudo, o outro mata o irmão, o dilapida outro não tudo, sei o que lá, desgraceira total, entendeu? E no final tudo acaba. E aí viram inimigos ainda, É, né? Além de não darem continuidade. não, porque alguns dizem assim, não, mas eu recebi isso por herança. Mas os espíritos não dão, como é que se diz? Não dão folga, não. Mas essa herança veio de modo digno, exatamente. né? O que você está Nas fazendo com mãos, essa herança, né? E o que você está nas fazendo mãos, com isso? nas Esse é mãos mais de quem responsável ainda, que estava. ele nem fez Nas trabalho. mãos de quem estava. Foi É. conseguida honestamente? Se não foi, a Se ele herança recebeu, também foi, né? não é legítima. Exatamente. Não é Enfim. dele. Aí quem receber a herança tem que fazer muito bom uso dela, porque não vai jogar fora. Exatamente. Eu acho que ainda é pior ainda. É pior ainda. Ah.
porque não vai jogar dinheiro para cima, não vai sair distribuindo aleatoriamente. Tem um caso recente de uma menina que recebeu bilhões de uma herança aí, não sei do quê. Acho que foi na Austrália. Não é aqui no Brasil, não. Ela abriu mão ela ficou, acho que, com 10%. Só. Ela disse que não conseguiria ser feliz com aquele dinheiro todo, sabendo da situação mundial. Ela era herdeira da BASF. Isso mesmo, da BASF. Ela recebeu, acho que 12 bilhões, né? Não sei quantos bilhões. Herdeira da BASF. É uma herança, assim, surreal, que eu não sei nem quantos zeros tem. E ela abriu mão de quase toda. Exatamente mesmo. Ela doou quase tudo, né? Ela abriu mão, ela não sei o que ela fez, entendeu? Mas ela ficou com muito pouco e ainda disse que ela não seria feliz com aquele dinheiro, sabendo que tem tanta miséria no mundo. Tem Ou seja, saber administrar. Essa recebeu. Sinceramente, eu ia ajudar os pobres, mas eu ia ficar com a herança. Eu não ia abrir mão desse jeito, não. Mas ela Eu não acho que abriu, ela ela poderia ficou. ter entregado o melhor. Eu ia ajudar, eu ia doar, eu ia fazer Não, ela fez alguma coisa, mas não para uso próprio, entendeu? Ela não jogou fora. Mas abre mão, né? Pelo amor de Deus. Ela poderia construir hospitais na África, empregar médicos que fossem para lá, que pudessem ajudar esses países mais pobres. Não, eu não sei exatamente o que ela fez, entendeu? Eu sei que ela passou para frente, não sei de que forma. Necessariamente. Com uma quantia boa para ela sobreviver bem. Sim, ela ficou com uma quantia para sobreviver e o resto eu acho que ela doou ou dividiu, sei lá aonde, sei lá. Eu acho que não se trata dela ter jogado pela janela, não. Ela não jogou fora. Ela não jogou fora, ela apenas não usufruiu. Não, e uma pessoa que tem essa sensibilidade de não nem aguentar ficar com tudo, deve ter pensado para como ela ia utilizar. Eu acho, né? Eu não sabia dessa. Agora, vou te dizer, riqueza é um negócio, acho que é muito complicado mesmo, né? Vocês já viram a esposa daquele atleta que morreu num acidente de avião, que morreu ele e a filha, que a esposa dele agora, a justiça deu a ela, ela tem uma fortuna, ele deixou uma fortuna absurda para ela, e ela agora, como por questão de uso de imagem, né? E toda a exploração que fizeram com relação à morte daquele rapaz, ela agora está recebendo o dobro, né, do que ela tem. Olha que coisa complicada. Né? Ele é jogador de basquete. Ele é jogador de basquete. Eu já estou jogando de basquete, eu sei, é verdade. Agora ela recebe. Mas não é milhinho, não. É milhões de dólares. Estava lendo aqui a história. A avó dela, que era a dona eu acho que ainda está viva, e aí ela disse que não queria, porque ela nunca trabalhou na empresa, então ela não se achava merecedora de receber, pois a avó fez um testamento deixando tudo para ela. Quer dizer, já devia conhecer o caráter da menina. Exatamente. Então, ela falou que não queria porque ela nunca trabalhou, ela tem 30 anos, e que ela ia continuar estudando literatura alemã na Faculdade de Viena, porque ela acha que as heranças, as grandes fortunas têm que ser altamente tributadas, enfim. E ela botou lá, o dinheiro faz provavelmente poucas pessoas felizes. Muito dinheiro corre o risco de se tornar um problema e não uma vantagem, porque a riqueza excessiva pode levar a tensões, problemas e mal-entendidos em vez de soluções. Olha a elevação dessa menina, né? Ela botou, que vantagem eu teria em ser super rica? Uma riqueza só para mim, vou acabar ficando sozinha. Ela acha mais sentido compartilhar esse dinheiro com a sociedade. Tá certo. Tomara que a esposa do basqueteiro... 22 bilhões. 22 bilhões. Já ajudaram ninguém. Ela renunciou a 90%. É isso mesmo, ela ficou com 10%, só renunciou a 90%. Pois é. Ou seja, é isso aí, gente. É o que você falou, Tereza. Essa recebeu a herança e provavelmente está sabendo usar essa herança.
né? Não é à toa que a avó deixou para ela. Exato. De que forma que essa herança foi construída, né? A gente não sabe, mas olha o que essa moça vai fazer, né? O que ela pensou em fazer. É fantástico, né? Aí, é uma prova e tanto, não resta dúvida. Com certeza. Eu acho a prova da riqueza muito perigosa, muito... Perigosa, perigosa. Né? É quem diga até que... Fica rindo, brincando, a riqueza é pior do que a pobreza. Não, né? Aí é que está, esse é o pensamento materialista nosso. A prova da riqueza é muito mais perigosa que a da pobreza, sempre há dúvida. Com certeza. Você, para cair no canto da sereia, não precisa muito. Não. Porque vem aquelas, né? Ficam aquele glamour, as pessoas né, são amigas, a vaidade, o orgulho, enfim. Se sentir acima do outro. Se sentir acima do outro, né? Acima dos outros. Sim. É um negócio complicado mesmo. Gente, eu também vou ter que sair, sabia? Eu vou na rua. Acho que já dá para encerrar, né? Vamos fazer, então, a prece de encerramento. Eu nem sei que horas são. Graças a Deus. Jesus, mestre amado, amigo de todas as horas. Gratos estamos por mais essa oportunidade de leitura, reflexão em torno dos seus ensinamentos trazidos a nós pela espiritualidade maior. Que possamos continuar na nossa caminhada, amealhando os frutos que a providência divina nos traz. Que saibamos usufruir e ser úteis para que, ao retornarmos ao plano espiritual, tenhamos, de fato, a bagagem com só aquilo que podemos levar conosco. Gratidão a todos. Que tenhamos todos uma semana de paz. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijinho. Beijos, amigos. Também no chat está Solange. Oi, Solange. Boa noite, boa semana. Obrigado, Adriana. Tchau, gente. Nada. Obrigado a todos.